Fala pessoal, começando agora mais um vlog de viagem. Quero compartilhar com vocês uma coisa muito legal que vai rolar. Eu tô indo pra Los Angeles a convite da Apple e é claro que eu preciso mostrar isso pra vocês. Então vou filmar um pouquinho de tudo que vai acontecer nessa viagem. Vai ser bem rápida, um bate-volta praticamente, de alguns poucos dias, mas já estou bem ansioso. No momento estou aqui no aeroporto de Londrina, vou dar aquela passadinha na sala VIP, seguir para Guarulhos e depois conexão rápida para Los Angeles. Então vem comigo. E aqui estamos na nova área de embarque, que já não é mais tão nova assim, do aeroporto de Londrina, mas ficou bem melhor do que era. Agora tem finger, a sala VIP veio para cá, tá bacana. Sair da sala VIP agora, que o embarque vai começar. Estou oficialmente embarcado no voo Londrina-São Paulo. Menos de uma hora de voo, 55 minutos. E aí lá eu tenho uma conexão bem rápida para Los Angeles. Tripulação, estamos próximo à decolagem. Eu estava desesperado para ir no banheiro e o aviso de atarcintos ficou ligado quase metade do voo, por conta de turbulência. Mas deu certo, quase chegando em São Paulo, consegui virar o banheiro. Tripulação, estamos próximo ao pouso. Gente, que loucura! Foi desembarque remoto, demorei pra sair do avião e eu tenho assim 40 minutos até o início do embarque. Eu tenho que chegar no Terminal 3 ainda, passar pela segurança. Corre, 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 corre. Mas vai dar certo. Ainda bem que a fila do raio-x estava rápida, porque agora já são mais de 9h20. De novo, 9h50 eu preciso estar no portão de embarque do próximo voo. E do Terminal 2 pro Terminal 3... é uma caminhadinha. Inclusive aqui em Guarulhos mudou a regra para líquidos na mala. Agora você precisa obrigatoriamente colocar tudo dentro de um saquinho Ziploc transparente, senão você tem que jogar tudo fora. Então, se você vai fazer voo internacional aqui por Guarulhos, lembre de comprar um Ziploc transparente para não perder perfume, creme, acho que até pasta de dente tem que colocar. Acho que cheguei bem na hora de pegar o carrinho que leva pro Terminal 3. Que eu já mostrei no outro vídeo, inclusive. Em menos de 5 minutos, cheguei aqui na parte de salas VIP, aqui é o free shop do Terminal 3. A entrada do raio-x para quem vem por fora. E ali na frente é a área de salas VIP, mas os portões mesmo são lá na frente. E vocês sabem que eu amo uma sala VIP, né? Só que hoje não vai rolar porque falta 20 minutos para começar o embarque, então eu vou ficar por lá mesmo. Talvez eu dê uma passadinha na sala da Nomad, que é bem mais perto dos portões, mas a da Latam, apesar de eu gostar muito, não vai dar tempo. Então aqui temos as lojas, ali tem sala VIP, ali em cima tem sala VIP, tem W Lounge, sala da Visa lá no fundo. Tem várias opções aqui no Terminal 3. Olha, aqui é a sala da Nomad e o meu portão já é aquele ali, o 303, então tá bem na frente. Eu vou dar uma conferida ali perto pra ver se já começou, mas pelo jeito eu acho que ainda não começou não, então dá tempo de passar aqui na sala da Nomad um pouquinho. Tá, eu perguntei, faltam 25 minutos pro começo do embarque, então eu vou passar na sala da Nomad já que eu consigo ficar olhando o portão daqui de cima. Essa sala é muito boa, inclusive. Aqui estou na sala da Nomad. Essa é uma sala que eu gosto bastante, porque ela é perto dos portões e tem bastante coisa. Tem várias opções de comidas, bebidas, tem um milkshake muito bom. Ela não é muito grande perto de outras salas que tem aqui, mas como ela é exclusiva para quem é cliente Nomad, ela costuma ficar bem vazia. Então dá pra descansar um pouquinho aqui antes do voo. Aqui algumas das opções que eles oferecem. Tem algumas opções quentes, tem bebidas, refrigerantes, cervejas, alguns doces. E tem o bar, que você pode pedir para eles prepararem alguns drinks alcoólicos e não alcoólicos. E se você passar pelo lounge da Nomad, não deixe de provar esse milkshake deles, que é muito bom. Aproveitei e peguei também uma mimosa e um mini hambúrguer.
Milkshake tomado e uma mimosa. Agora, hora do embarque, pelo que vi nas telas, já começou. Vou descer ali então. E finalmente chegou a hora do embarque para Los Angeles. Fila grande, mas consegui passar na frente por voar de executiva. Embarcado. Ainda deve levar mais uma meia hora pra gente sair. Mas é isso. Assento Business da Latam, que eu já viajei algumas vezes. E eu adoro a Business Class deles. Aqui na Business da Latam nós temos um cardápio. E aí podemos escolher o que vamos comer antes do avião sair. Eles anotam o pedido. Aí quando chegar a hora de jantar, eles já servem. Eu estou em dúvida entre pegar esse bife de filé grelhado e esse peixe grelhado do dia. Eu amo peixe, então... Logo ao embarcar, a tripulação da Latam já serve uma taça de champanhe e um snack de boas-vindas, enquanto esperamos pela decolagem. Esse serviço é padrão da classe executiva deles. Já tomei meu espumante e já peguei minha necessaire da Latam. Quando você voa business, eles dão uma necessaire. Geralmente tem umas 3, 4 opções de cores diferentes. Primeira vez que eu pego uma preta. Achei bonitinha. Aí aqui dentro tem máscara, tapa-ouvido, lip balm, umas coisinhas úteis. Meu aplicativo favorito nos aviões, o mapa. Tá aqui. Guarulhos, ainda não saímos. Los Angeles. Vai ser uma viagem um pouquinho longa, cerca de 12 horas de voo. Esperando. Estou ansioso. Vem aí. O bom dos assentos da executiva é que tem espaço de sobra para deixar tudo carregando durante o voo. Aproveitei para explorar um pouco o entretenimento da Latam, que tem várias opções de filmes, séries e músicas. Inclusive o catálogo é bem atual. Hora da refeição e a Latam oferece um menu em 3 tempos. De entrada eu escolhi uma salada de legumes cozidos acompanhada por um pãozinho, manteiga e azeite. Já para o prato principal, eu pedi o peixe do dia com farofa de arroz e estava tudo bem gostoso, para acompanhar, claro, uma taça de vinho tinto. E não pode faltar um docinho, né? E eu amo que a Latam serve sorvete Häagen-Dazs de sobremesa, muito bom. Depois de comer, coloquei o assento no modo cama e me preparei para dormir. O bom de viajar de executivo é que eu realmente consigo dormir no avião para chegar descansado no destino. Quando acordei, a tripulação estava servindo o café da manhã. Pedi omelete com frutas frescas, iogurte e um croissant. Mais uma vez, estava tudo muito bom. E nisso, faltava cerca de 1 hora para chegarmos em Los Angeles. Cheguei, passei pela imigração já, deu tudo certo, a fila tava bem grande. E é isso, agora vou chamar meu Uber aqui no aeroporto de Los Angeles. Vou descobrir aqui como é que sai aqui. Primeira vez em Los Angeles, então nem ideia. E é isso, estou no hotel já, acabei de chegar aqui. E eu não vou perder tempo não, só vou tomar um banho e já vou sair passear. Eu quero conhecer Los Angeles. O trânsito aqui é bem caótico, demorou muito pra eu sair do aeroporto até chegar no hotel. Isso que não é tão longe a distância. O quarto aqui de hotel é bem grande, inclusive. Deixa eu fazer um tour pra vocês. Então aqui temos o banheiro, bem grande, muito bom. E aqui o quarto, 2 camas grandes, aqui já tem minha bagunça, óbvio, e uma vista ali, não sei se vai dar pra ver por conta da iluminação, mas bem ali na frente é onde passa o trem e o metrô, então eu pretendo usar o transporte público daqui, inclusive, porque o Uber é muito caro, mas tá aí.
um bom hotel. E olha só, eu recebi um kit já de boas-vindas, como eu estou aqui a convite da Apple e da Beats. Já vi que tem aqui um cabo USB-C da Beats, um daqueles novos trançados coloridos. Tem uma cartinha, também me dando as boas-vindas. E várias coisinhas, alguns cremes, depois eu vou abrir tudo com calma. Mas já gostei, e essa necessaire bem bonita, inclusive. Gostei muito. Olha aqui, logo da Beats embaixo. Bem legal. Banho tomado, estou pronto para me aventurar por aí. Mas antes, eu vou buscar um iPad que eu comprei antes mesmo de vir para os Estados Unidos. Eu já tinha deixado reservado na Amazon. E eu pedi para entregar em um dos lockers que eles têm em várias lojas. Então é só ir lá e retirar. Pelo que eu vi, esse locker fica a uns 5 minutinhos de caminhada aqui do hotel. Então vai ser bem rapidinho, acredito. Tá um sol bem forte. A temperatura aqui agora é 20 graus. Tá bem agradável. Estou de bermuda, inclusive. E acho que até que eu vou colocar um óculos de sol, porque tá até difícil de enxergar. O lugar que eu vou é bem ali pra frente. Aqui em cima é uma estação de trem, metrô. E a temperatura aqui está bem gostosa. Algo que você observa muito aqui nos Estados Unidos, e eu já estou vendo aqui em Los Angeles, é que ninguém anda. Você vê pouquíssimas pessoas na rua, quase todo mundo aqui anda de carro. As pessoas te olham quase como um ET quando veem alguém andando na calçada, por exemplo. É bem comum. O locker em questão que eu vou está dentro de uma Ross que fica ali. Falei que a temperatura estava amena, mas andando uns 10 minutos no sol, eu já tô com calor, viu? E é outra graça daqui. Nada, absolutamente nada tem entrada para pedestres. Então, você tem que ficar andando no meio desses estacionamentos gigantes se você não tem um carro. Mais estacionamento. Porém, eu encontrei a entrada da loja da Ross, que eu preciso buscar meu iPad. Tá aí, você basicamente chega ali, digita o código e a encomenda sai. Bem fácil. Aí está, iPad Pro M4, Magic Keyboard. Eu comprei o iPad prata, mas o teclado preto porque o branco mancha muito. E vamos de unboxing aqui. Caixa fininha. iPad Pro M4 Silver, novinho. E ele é bem mais fino do que o iPad que eu tinha. Abrindo o teclado aqui agora. Ai, que bagunça. Vou abrir o teclado. Tá aí, olha só. Vamos ligar e pronto. Gostei do acabamento novo do teclado, que antes era um emborrachado e agora é de metal. E aí está, o iPad Pro M4. Ainda tá no iOS antigo, esse aqui não é o iOS 26. Vou deixar ele configurando e vou andar porque a prioridade não é iPad nesse momento. The Eli train towards downtown from East LA is now arriving. Please step back and allow customers to exit the train. Eu estou indo para Hollywood agora e estou usando o transporte público. A experiência de metrô foi ok, um metrô bom, novo aparentemente, não tinha muita gente usando. As estações são meio estranhas, quase caí aqui. E agora eu vou pegar um ônibus que vai me levar para Hollywood. Depois de esperar uns 10 minutos, o ônibus finalmente chegou. Aqui as passagens custam $1,75 e se você pagar com o cartão tem integração de 2 horas, inclusive com o metrô. E esse trajeto de onde eu estava até Hollywood levou cerca de 30 minutos. E aqui estou em Hollywood, estou andando na Calçada da Fama e os rumores são reais. É uma calçada bem suja e meio sem graça pessoalmente, mas ao mesmo tempo é legal ver ela aqui, na vida real. A Calçada da Fama fica na Hollywood Boulevard, uma das principais vias de Hollywood. São mais de 2 km com cerca de 2.500 placas com homenagens a artistas do cinema, música e teatro. Por aqui tem várias lojas de souvenirs e antiguidades relacionadas ao mundo do cinema. Também na Hollywood Boulevard está o Teatro Chinês, que funciona como um cinema IMAX e também recebe várias pré-estreias de filmes. E por falar em teatro, olha aí o icônico Dolby Theatre. Passando aqui pela
Calçada da Fama, encontrei o Dolby Theatre, que é o teatro onde eles fazem as cerimônias do Oscar. Então, aqui normalmente é um shopping, tem várias lojas aqui, dá pra andar, mas quando tem o Oscar eles fecham isso aqui, colocam um tapete vermelho. Cara, que legal! E isso aqui eu estou achando incrível. E nas paredes tem os nomes dos filmes vencedores do Oscar. Então tem vários anos aqui em todas as paredes e aqui a escada principal. Muito legal. E aqui é uma grande feira, porque eles vendem de tudo. Tem souvenir, tem barraquinha de comida, de lanche. É quase que andar na Paulista de domingo, é uma bagunça. Nossa, tá muito quente, esquentou demais e o sol tá muito forte, não tem uma sombra. Mas vamos que vamos, seguindo com o passeio. Parei no Starbucks agora porque me deu fome, me deu sede. Pedi um croissant e um cappuccino pra continuar a viagem. Inclusive tá quase dando a hora do meu tour na Warner. Sim, eu vou fazer um tour pelos estúdios deles. Tô bem ansioso, daqui a pouquinho eu tenho que ir pra lá. Quase na hora do meu passeio e eu ainda aqui batendo perna. Mas é sobre isso. Com o meu cafezinho na mão. Sobre a calçada é isso, ela é realmente bem longa, bem extensa, vai muito longe, tem muitos nomes. E é isso. Eu acho que é sobre você procurar na internet, pra quem vai vir pra cá, procurar pra ver onde tem as estrelas que você quer olhar, já vai direto nelas, tira uma foto e vai embora. Acho que não vale a pena andar tudo isso pra ver todas. E olha só o que eu achei lá no fundo. A placa de Hollywood. Chamei um Uber para chegar até os estúdios da Warner. Não é tão longe, mas Estados Unidos, Los Angeles principalmente, não tem como ir andando. E acho que também o transporte público para aquele lugar já é meio ruim. Então tô aqui esperando meu Uber, bem ao lado do prédio da Capitol Records. Ah, ali. Capitol Records, bem ali. E agora eu estou bem empolgado pro meu tour lá na Warner. Acabei de chegar, aqui são os estúdios da Warner. Vou descobrir como é que eu entro. Essa região aqui, não preciso nem falar, ela é extremamente luxuosa. Bom, entrei aqui na Warner, aí logo de cara já tem uma lojinha de souvenirs. E é bem grande e com muita coisa. Tem itens, camisetas, enfim, tudo que você imaginar das coisas da Warner. E os preços, deixa eu ver, mostrar pra vocês. Esses aqui, acho que estão $10 cada. R$9,99. Olha só. Um rápido tour pela lojinha da Warner. Ah, e eu achei merch de Ted Lasso. Vou ter que me segurar. Vou considerar. Talvez eu leve alguma coisa. Ted Lasso, né? Eu amo Ted Lasso. O passeio na Warner começa numa sala que conta um pouco da história do estúdio. Depois, pude conhecer as cidades cenográficas da Warner, mas lá não era permitido gravar, apenas tirar fotos. Porém, foi super legal ver de perto os cenários usados em filmes e séries. Depois, em uma outra sala, tinham vários figurinos famosos, além de partes de roteiros de filme, storyboards e até rascunhos das animações clássicas da Warner. Mas o que mais me encantou mesmo foi o cenário original da cafeteria Central Park da série Friends, que eu sou muito fã. Foi incrível poder entrar no cenário e ainda tirar uma foto ali. Além do cenário de Friends, também vi de perto alguns cenários famosos da série Big Bang Theory. E enquanto eu ia para outro prédio, mais uma surpresa, o famoso chafariz da abertura de Friends. O passeio terminou em uma sala com exposições dos super-heróis da DC, com figurinos e até mesmo os Batmóveis criados para os filmes. Por lá também tinha uma exposição de Harry Potter.
Ainda vi de perto alguns prêmios do Oscar e Emmy. Terminou agora o passeio e valeu muito a pena. Foi incrível. Eu sou muito fã de Friends, então eu chorei quando eu vi o set original. E é um passeio muito longo. É um passeio de 3 horas e até mais se você quiser estender um pouco. Mas coloca aí 2 horas e meia a 3 horas de passeio. Como eu ainda queria visitar outras coisas em Los Angeles, peguei um Uber e fui direto para o centro da cidade. Eu consegui vir no Museu do Grammy, só que ele já vai fechar daqui a pouco. Daqui uns 40 minutos. Então eu vou ter que ver tudo meio correndo. Mas vai dar tempo. Vai ser legal. O Museu do Grammy tem várias exposições legais para quem é fã de música. Dá pra ver de perto alguns dos troféus do Grammy e também figurinos utilizados por artistas nas premiações. Esse, por exemplo, é o vestido que a Sabrina Carpenter usou no Grammy 2025. E por aqui eu também encontrei ela, a Taylor Swift. Na verdade, o vestido que ela usou no Grammy 2024, quando ganhou mais um prêmio de álbum do ano. Por falar na Taylor, o museu tem o primeiro Grammy da carreira dela lá de 2009, e eu como fã amei ver tudo isso. E olha só algumas peças de figurino do Michael Jackson em exposição. Tudo muito legal. E é isso aí, fiz o tour do Museu do Grammy. Agora eu tô aqui em Downtown. E é o centro de Los Angeles. Eu vou pra uma Apple Store que tem aqui, porque também tem uma comprinha pra buscar lá. Essa loja que eu vou ficar bem perto daqui, inclusive. Mas vai dar uns 20 minutos de caminhada e daqui a pouco já vai começar a escurecer. Então, vou pegar um ônibus para descer essas quadras para ganhar um pouco de tempo. Voltando no assunto do transporte público, em geral eu achei bem ok, limpo, ar-condicionado. Não é tão utilizado porque eu já entendi que aqui todo mundo tem carro, então é meio vazio, que por um lado pode ser bom, mas também pode gerar um pouco de desconfiança para quem tem medo de andar sozinho. Geralmente quem usa transporte público aqui são os trabalhadores mesmo, mas foi tranquilo. Porém, eu li na internet algumas pessoas falando que você tem que ter cuidado para usar à noite ou dependendo da região. Mas indo para Hollywood e descendo agora para Downtown com o ônibus, foi ok. E ali está ela, a Apple Tower. A Apple Tower tem esse nome por estar num prédio histórico chamado Tower Theater. Aqui funcionava o primeiro cinema com som de Los Angeles. A Apple revitalizou o prédio em 2021 e olha só que arquitetura impressionante. Saldo do dia, peguei minhas coisinhas na Apple e agora vou pegar o metrô ou ônibus, não sei, e voltar pro hotel. Agora à noite a temperatura caiu bastante. Tava fazendo 26 graus na parte da tarde. Agora já tá fazendo 18. Então, para sair à noite vou precisar de uma roupinha mais quente. Não muito, mas agora tá batendo um ventinho gelado. O ruim de Los Angeles é que as estações não ligam nada com lugar algum. Você tem que fazer muitas baldeações para chegar onde você quer. É bem demorado se locomover por aqui. E aqui está o hotel. Finalmente vou poder sentar um pouco, comer alguma coisa. Bem, estou no hotel e deixa eu compartilhar agora um resumo, um saldo do dia enquanto eu configuro aqui o meu iPad novo. Tem um unboxing do Mac para fazer. Os passeios que eu fiz aqui foram muito legais. Eu amei conhecer os estúdios da Warner. Eu que sou fã de Friends, principalmente. Tem várias coisas legais lá pra ver pra quem é fã de cinema e principalmente das coisas da Warner, é claro.
Então foi bem emocionante, valeu a pena. O passeio custa $76, mas se você gosta, vale cada centavo. Hollywood, em geral, Calçada da Fama é aquilo que eu até comentei antes. Você vai lá, acha a estrela de quem você quer achar, tira uma foto, mas a rua em si é um lugar meio sujo, cheio de gente, bem caótico. Não vale a pena dedicar muito tempo pra isso. Foi legal passar lá nos teatros, principalmente no Dolby Theatre, que é o teatro do Oscar, mas também é algo que você vê ali, tira umas fotos e já vai embora. O problema aqui da cidade é que ela é muito grande, muito espalhada, então um ponto turístico tá aqui, o outro tá do outro lado da cidade, e aqui o transporte público é muito desconexo, então você tem que pegar um ônibus para cair na linha do metrô, para pegar outro metrô, e nisso você já perde mais de 1 hora para chegar em um lugar. E mesmo de carro demora, porque todo mundo aqui tem carro, então o trânsito é muito caótico. Você vai para um lugar que é perto e fica pelo menos 20 minutos parado no trânsito. Então é uma cidade complicada. Mas os passeios que eu fiz foram muito legais, eu fiquei muito feliz, eu adorei o dia de hoje. E claro, ainda tá só começando. Vou ficar poucos dias aqui, mas amanhã é o grande dia, evento da Apple e da Beats, e eu estou extremamente ansioso para isso. E bem, tá aqui a caixa do meu MacBook Pro. Eu comprei o M4 Pro. Esse momento. Vamos lá. Vou abrir aqui para vocês. Tá aqui. Ele é igual ao que eu tinha de aparência. Eles não mudaram o design. E eu comprei o prata, então é o mesmo que eu tinha, só que uma versão melhor. E carregador, cabo, e é isso que tem na caixa. Aí. Literalmente a mesma cor de Mac que eu tinha. Como é bom abrir uma coisa nova. Bem, agora me bateu o sono, que já são 11 da noite. Hora de dormir. Boa noite e até daqui a pouquinho com mais novidades. Fala pessoal, bom dia, terça-feira. Hoje é o dia do evento da Beats. Nós vamos conhecer também o novo estúdio do Apple Music aqui em Los Angeles. Mas ainda é cedo, são 9 da manhã, já tomei café da manhã aqui no hotel. E vou aproveitar para passear um pouquinho. Vou lá pro Pier de Santa Mônica, famoso aqui em Los Angeles, porque o evento é só na parte da tarde. Então eu tenho amanhã livre, vou aproveitar para conhecer mais um pouquinho da cidade. E eu aproveitei para configurar meus novos devices. Tem Mac novo, MacBook Pro M4 Pro, iPad Pro M4 com o Magic Keyboard da Apple. Tudo configurado já com as minhas coisas e prontos para serem levados para o evento, porque hoje eles vão trabalhar bastante. Deixa eu mostrar para vocês essa necessaire que eu ganhei do pessoal da Beats, tem o logo deles aqui. E olha que necessaire linda, eu já amei, ela é bem grande e está cheia de coisas. Olha só quanta coisa que eles me mandaram. Deixa eu abrir aqui, muitas coisas, inclusive tem até um cabinho USB carregador, muito bom, sempre bom ter cabos. Temos até um hand sanitizer para limpar as mãos, spray corporal, lip balm, protetor solar. Sério, é muita coisa. Então, obrigado pro pessoal da Apple, da Beats, que me convidou. Hoje tem um evento, inclusive. Eu vou passear um pouquinho aqui agora, mas mais tarde estarei contando tudo para vocês sobre as novidades da Beats. Então, oi, José Adorno. Mostra a sua linda case da Beats. Laranja. Olha que bonita a case laranja dele. E eu estou com eu não lembro o nome da cor, mas é Uma ótima cor. uma cor cinza bem bonita. O dia começou com uma ida à praia para conhecer o famoso Pier Santa Mônica. O dia não estava muito bonito pela manhã, mas depois de um tempo o sol apareceu. Esse pier foi construído há mais de 100 anos e é bastante icônico. Ele já apareceu em vários filmes, séries e, claro, também é representado em alguns jogos da série GTA. Uma curiosidade é que esse pier marca o ponto final da histórica Rota 66, que cruza vários estados do país. Depois fui explorar um pouco mais de Santa Mônica. A região é cheia de lojas e eu aproveitei para conhecer uma Google Store, já que não temos os produtos oficiais da Google aqui no Brasil. E agora a gente vai ver o que tem na Apple hoje.
O que será que tem na O Apple? que tem na Apple hoje, José Adorno? Hoje vai ter demo de Apple Vision Pro, fiquei sabendo. Ou não. Ou não. Essa Apple Store é bem padrão e eu aproveitei para ver algumas das novidades, como o iPhone Air. Eu também queria testar o Vision Pro, mas não tive sorte por aqui. Vamos ver o que tinha na Apple hoje. O que tinha na Apple hoje? Tinha muito AirPod, tinha muito AirPod. E não tinha Vision Pro. Não tinha Vision Eu Pro. queria testar o Vision Pro, não tem Vision Pro. Sexta-feira ou depois. Sexta-feira ou depois. O passeio seguiu em direção à Venice, mas antes eu parei no Salt and Straw, uma sorveteria bem popular por aqui, e todo mês eles lançam sabores novos, e o sorvete é bem gostoso. E essa é a praia de Venice, que também é bem famosa. Nessa hora o sol resolveu aparecer, então a paisagem estava muito bonita. Inclusive, aqui é bem comum ver equipes de filmagem por todo lado. Já era quase a hora do evento da Beats, então corri para almoçar e pedi algo bem típico daqui, frango e fritas. E nisso eu já fui para o evento, que foi nos novos estúdios do Apple Music. Logo na entrada já fomos apresentados aos novos fones Powerbeats Fit que estavam sendo anunciados ali. Tinham algumas mesas com os fones em exposição e a gente podia compará-los com os Powerbeats Pro 2. Depois, a Beats preparou cabines para os convidados fazerem o unboxing dos fones. Eu peguei tanto o Powerbeats Fit e o Powerbeats Pro 2 na cor laranja, e olha só que bonitos. Ali na cabine eu já gravei alguns conteúdos para as redes sociais, tirei fotos para uma matéria e, claro, testei um pouco os novos Powerbeats Fit em primeira mão. E não parou por aí, porque eles montaram uma academia dentro dos estúdios do Apple Music só para testarmos ainda mais os fones. Nisso nós também ganhamos um kit super legal da Nike. Olha eu aí correndo na esteira e nada dos fones saírem do meu ouvido. Aí nós conhecemos o Oliver Schuster, o executivo responsável pelo Apple Music Beats. Ele participou de uma dinâmica com os convidados e depois eu tive a chance de conversar com ele sobre os planos da Apple tanto para Apple Music e marca Beats. Eu também já publiquei uma matéria na Macworld sobre essa entrevista. Depois da entrevista, hora de conhecer os novos estúdios do Apple Music. Esse prédio foi inaugurado em junho de 2025 e conta com estúdios de rádio, sala de podcasts, estúdios de fotografia, lounges para os artistas e corredores cheios de fotos. Mas o que eu mais gostei mesmo foi conhecer a sala onde eles mixam conteúdos em áudio espacial para o Apple Music. A sensação é de estar dentro da música, tudo ali tem tecnologia de ponta. Me conta, José Adorno, você gostou de conhecer os estúdios da Apple Music? Falei um monte de besteira, falei um monte de coisa legal. Foi incrível. Muito legal, né? Assistam. Nossa, impressionante. Muito bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Quarta-feira e oficialmente acabou a viagem, já estou empacotando tudo, já tomei meu café da manhã inclusive. Ontem eu não consegui gravar muito da minha noite porque eu estava extremamente cansado depois do evento, me deu dor de cabeça, então eu fui descansar. Mas agora cedo, já me preparei, estou pronto para ir para o aeroporto de Los Angeles e de lá pegar o meu voo de volta para o Brasil, Guarulhos e depois Londrina. Então vocês agora acompanham o retorno para casa depois de um evento incrível, eu amei o dia de ontem. A viagem foi muito legal, curta, rápida, cansativa, mas muito bacana, porém agora hora de voltar pra casa. Bem, já peguei quase tudo aqui e o hotel é muito bom, gostei bastante desse hotel, super confortável. Bem, é isso, finalzinho de viagem, já estou aqui no aeroporto de Los Angeles, já passei pela segurança, fila enorme, mas deu tudo certo. Agora eu vou pro lounge, que eu vi que a Latam tem uma parceria com a Qantas para usar o lounge deles, mas tá perto, daqui uma hora já começa o meu embarque, então falta bem pouco para começar a viagem de volta para casa. E tá aí uma olhadinha no aeroporto de Los Angeles, que claramente é bem grande, várias lojas, tem um duty free ali. E nas partes, nos pisos superiores, os lounges VIP. Agora eu preciso achar onde fica o lounge da Qantas. Tá, algumas rápidas sobre esse lounge.
ele é bem grande, porém ele tá em reforma, então tá com vários tapumes, tem umas áreas que estão fechadas. As opções de comida achei bem mais ou menos, mas tem um bar legal. E é isso, saindo da sala VIP agora e vou procurar o meu portão de embarque. O embarque foi super tranquilo, a volta também foi num Boeing 787, dessa vez eu peguei um assento de corredor, e está aí mais uma vez a classe executiva da Latam. Como sempre, teve espumante na entrada e ganhei mais uma necessaire, dessa vez escolhi a vermelha, mas o conteúdo é o mesmo, e depois de escolher o que eu queria comer durante o voo, hora da decolagem. Mais uma vez, o voo é bem longo, cerca de 12 horas, então o jeito é passar tempo jogando e assistindo. Logo já começaram a servir a refeição e a entrada era salmão com salada e estava bem gostoso. Já para o prato principal eu escolhi camarões grelhados com molho de lagosta e legumes. Nesses voos longos o tempo demora demais para passar, como eu demorei para dormir, a tripulação até me preparou um chá de camomila que eu tomei enquanto assistia Friends na TV do avião. E um pouco antes de chegarmos em São Paulo foi servido o café da manhã, croissant com frutas, frios e iogurte, tudo muito bom. É isso, cheguei, acabei de sair aqui do Terminal 3, agora eu já preciso ir lá pro 2, porque daqui a pouco já é meu voo, agora são 6h30 da manhã, 7h30 começa o embarque do voo pra Londrina. Aquela caminhadinha longa do Terminal 2, agora eu vou passar ali no Fast Pass pra furar um pouquinho a fila do raio-x. Sempre útil pra quem tem um Visa Infinity, é só passar aqui que você consegue pegar uma fila mais curta. O voo para Londrina saiu com um pouco de atraso e o clima em São Paulo estava bem esquisito, mas também deu tudo certo. Foi tudo bem tranquilo, um voo de 50 minutos, teve cookies e refri de lanche e eu aproveitei para trabalhar um pouco já que esse voo tinha Wi-Fi. É isso, acabou. Estou de volta em Londrina, saindo do aeroporto agora, vou chamar meu Uber e ir pra casa. O tempo aqui tá meio feio, tá esquisito. Cansado. Mas é isso, obrigado a vocês que acompanharam essa jornada comigo. Super curta, mas super bacana. E espero ver vocês em breve numa próxima. Então, um abraço e até o próximo vídeo.